Quero me falta, pessoal. Teacher Daniel here again. Ou pelo menos metade do Teacher Daniel, né? Aqui tá sem a barba. Primeiro vídeo sem a barba. Muito triste. Realmente, muito triste. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. 15 quilos mais gordo aí. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo surpresa, assustador, né? Por causa da barba. E também é um vídeo, um momento histórico pra mim, né? É um momento muito legal, muito importante pra mim na história do canal. E é uma coisa que acaba sendo muito interessante para outros guitarristas também. Para outras pessoas que vão assistir esse canal aí, meu amigo Luiz Fernando Guimarães, meu amigo Lucas Amadeus. Alguns deles vão saber do que eu tô falando, inclusive também o meu melhor amigo Roberto da Rocha, que é a pessoa que proporcionou esse vídeo pra gente, né? Mas o que esse homem tá falando aí? Bom, vocês estão vendo que eu tô com uma guitarra um pouco diferente aqui no meu colo, e é o instrumento que eu vou falar hoje. Eu não vou tocar essa guitarra, não vai ter toque hoje, porque eu sou canhoto e essa guitarra ela é de destro e está inclusive encordada para destro. E eu vou dizer por que ela está aqui, né? Bom, pra quem manja um pouco de guitarra, já percebeu que é um instrumento vintage. Vintage? Ainda não descobri qual a forma correta de falar ou se existe uma forma correta. Coloca aí nos comentários, pessoal. Eu tô com preguiça de procurar sobre isso. Bom, aqueles que conhecem um pouco sobre instrumentos, tô dando uma olhada aqui, vão ver que é um instrumento bem antigo, né? Apesar de existir a versão moderna desse instrumento, para aqueles que gostam de Ira, a banda brasileira Ira, eu particularmente gosto da banda brasileira Ira, principalmente do guitarrista Edgar Scandurra, que é um guitarrista canhoto, que ele não teria nenhum problema em demonstrar esse instrumento para vocês aqui, apesar de ser canhoto como eu, porque ele toca com o instrumento invertido, né? E a gente, além de ser canhoto e ser um ótimo guitarrista, isso aí já não é uma coisa que tem muito em comum comigo, mas além dele ser canhoto e gostar de rock and roll, ele também começou a vida musical dele com uma guitarra dessa aqui, uma Giannini Supersonic, instrumento clássico brasileiro. Aí a gente vai falar um pouquinho dessa guitarra nesse vídeo saudosista talvez para alguns dos meus colegas aí. Bom, vamos voltar no tempo aí, ano de 1999, começo de 2000, final de 99, começo de 2000, quando eu descobri que eu gostava de música, né? Sempre teve música em casa, eu sempre fui um pouco avesso à música, apesar de já tocar um pouquinho, alguns acordes desde os 11 anos. Fiz 11 anos em 96, acho que em 96 que eu comecei a aprender alguma coisa, mas era uma coisa meio maluca pra mim, eu não queria aprender de jeito nenhum, meio que fui forçado a aprender. Eu não lembro do meu primeiro violão, eu tenho uma foto dele, um dia eu vou mostrar pra vocês aí, mas eu não lembro como é que ele era, eu não tive discernimento de pensar sobre como ele era. Mas eu lembro do meu segundo violão, que foi um violão que me acompanhou por muito tempo, até que eu infelizmente quebrei ele. Perdão, pai. Quebrei sem querer. Não foi sem querer. Bom, vamos falar logo da guitarra. Essa guitarra aqui, pessoal, ela tem eu tenho um sentimento muito especial por ela, porque foi a primeira vez que eu vi uma guitarra de perto, ao vivo. A primeira vez que eu peguei uma guitarra na mão foi essa guitarra aqui. E dificilmente um músico consegue manter o seu primeiro instrumento, né? E ela só tá aqui hoje porque ela não é minha. Porque se fosse minha, eu teria vendido ela. E como eu vendi a minha primeira guitarra minha mesmo, e também a minha segunda guitarra, que foi uma guitarra que me acompanhou por mais tempo. E eu me arrependo realmente de ter vendido, principalmente pelo preço que eu acabei vendendo essas guitarras. Eu vendi por um preço ínfimo. Pelo preço que eu vendi, eu deveria ter mantido elas, nem que fosse para não usar mais, mesmo que fosse só para
para fins sentimentais, né? Embora a gente não deva se prender muito a essa coisa de sentimental, blá blá blá, e frescura e ficar guardando porcaria que você não vai usar. Mas eu acho que no caso do primeiro instrumento, da primeira guitarra que a gente tem, é interessante. Porque no pior das hipóteses, a guitarra, mesmo velha, mesmo estragada, ela pode se tornar um item decorativo na sua casa, né? Então, fica a dica. Calma que ela ali, tá decorando o ambiente, né? Ah, eu vou falar dela também, depois, né? Bom, primeiramente, ano de 99, acho que 2000, a gente começou a escutar música, escutar um pouco de rock and roll. Eu lembro até a ocasião, e meus colegas vão talvez lembrar, que a gente tava na minha casa, na casa onde eu morava, fazendo um churrasco de aniversário, assim, em julho ou agosto, uma coisa assim. E a gente começou a escutar alguns rocks clássicos ali. Já tinha alguns integrantes da minha turma que já estavam interessados em rock and roll, que já ouviam Iron Maiden, que já estavam ouvindo Guns N' Roses, Aerosmith, Offspring. E eu era um cara meio avesso a esse tipo de coisa, eu gostava muito de rock clássico, de rockabilly. E a gente vislumbrou a possibilidade, né, de 4 ou 5 caras, acho que tinha mais gente, uns 4 ou 5 caras lá que decidiram que queria ser músico. Vamos fazer uma banda. Ninguém tinha nem instrumento e vamos fazer uma banda. Foi muito legal. É um momento que é uma coisa que deve acontecer na vida de muitos de vocês aí, deve ter acontecido. E foi um período muito legal na minha vida. Eu realmente tenho muita saudade daquela época. E naquele negócio, naquele afã de vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda, mas ninguém tem instrumento. Eu tinha um violão, que era do meu pai, em casa, e toquei uns do Zorro. Toquei umas coisas espanholas que eu tinha aprendido lá, eu sabia 2 acordes, acho. Eu toquei um country, alguma coisa assim, e falei, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. E dessa turma que tava lá nesse dia, eu acredito que uns 2 ou 3 realmente continuaram tocando e tocam até hoje. Um deles é o Luiz Fernando Guimarães, que é o meu colega, e eu, né, que comecei nessa época, continuei. Eu não me lembro se o Lucas Amadeus estava lá nesse churrasco, mas eu sei que ele também abraçou um pouco a vida musical e continuou tocando. E alguns outros amigos aprenderam a tocar um pouco alguns instrumentos, mas acabaram abandonando a ideia, né? Os que ficaram mais firmes aí foram eu, o Luiz Fernando, o Lucas na época. E o meu amigo Roberto, ele lembrou que ele tinha essa guitarra escondida no porão da casa do vô dele, que era de um parente dele, um tio, irmão do vô dele, se eu não me engano, que havia morrido, falecido num acidente de moto, né? Era um cara lendário aqui na minha cidade. Pé de Chumbo, se eu não me engano, era o apelido dele, é o Pé de Chumbo. Pois não, Pé de Chumbo é o vô do meu amigo. Era um cara muito famoso aqui na cidade, que era rock and roll, e era um cara que era a cara do Peter Frampton. Um dia, se eu conseguir uma foto, eu coloco aí pra vocês verem. E ele tinha essa guitarra, numa época que quase ninguém tinha guitarra, né? Essa guitarra, pelas minhas impressões, quando eu fiz uma leve manutenção nela, quando ela veio pra casa, eu acredito que ela deve ser de 68, 69, começo dos anos 70, não é mais que isso. Não tem como ser mais que isso porque o cara morreu em 73, então ela não é mais de 73. E pelo pouquinho que eu pesquisei sobre esses instrumentos, pelas características dele, deve ser entre 68 e 70, 71, deve ser uma coisa assim, acredito eu. Posso estar errado também, porque eu não sou nenhum colecionador vintage. Tá? Bom, essa guitarra eu me lembro da reação quando a gente foi pegar ela, uma guitarra bem pesada. Ela tem um corpo de cedro, e esse corpo de cedro tem uma história na minha vida também, e também na construção daquela guitarra que está ali atrás. A gente vai falar logo sobre isso. Eu me lembro que a gente foi lá no porão da casa, achou a guitarra, achou um amplificador. O amplificador a gente não sabe onde está hoje. É um Giannini antigo também. Deve ser um ótimo amplificador valvulado, acredito eu. E a gente pegou essa guitarra e levou pra minha casa pra gente começar a banda, né? E eu me lembro do momento que eu abri o case dessa guitarra. O case dela tá ali, eu não vou pegar agora não. É um case no formato dela, né? No formato da Supersonic.
bem característico. Eu nunca tinha visto um case na vida. Tinha visto alguns bags de violão e tal. De guitarra eu nunca tinha visto uma de perto na vida. Nunca tinha pegado. Foi a primeira vez que eu abri um case. E quem é músico, quem é guitarrista, sabe qual é a sensação da primeira vez que você abre um case. Eu acredito que ninguém deve esquecer isso aí, a não ser que você seja muito novo quando fez isso pela primeira vez. Mas como eu já tinha meus 14 anos, eu me lembro perfeitamente da sensação, eu lembro do cheiro, eu lembro do cheiro das cordas oxidadas. E principalmente eu me lembro do cheiro da madeira dessa guitarra. E é o cheiro que eu persegui durante anos, tentar encontrar, descobrir qual madeira que era. Pra poder... E a gente não tinha internet, né? Hoje é fácil. Hoje, Janine e tal, Supersonic, ano aproximadamente tal, qual madeira é essa? Você vai encontrar facinho. Naquela época eu não tinha internet. Eu já existia internet, mas eu não tinha na minha casa. E mesmo que tivesse, não sei nem se tinha o Google, não devia ter o Google. Mas ninguém sabia usar, ninguém mexia com isso, né? Na minha época, pesquisa era biblioteca. Biblioteca da escola ou biblioteca municipal. A pesquisa era feita assim. Ou revistas e jornais. Tá? Ou Telecurso 2000. Então, eu durante muitos anos não soube como procurar a informação de qual madeira que era. Até que um dia, sem querer, né? Quando eu fui fazer aquela guitarra ali, que o meu amigo Paulo Chiara fez, ele sugeriu a madeira cedro ou marupá para fazer o corpo. Eu, como marupá, madeira brasileira, eu queria um timbre mais americano. Apesar do cedro ser brasileiro, ter no Brasil também, eu sabia que a Fender já havia feito algumas guitarras de cedro. Na época, a Giannini era autorizada a fazer a Fender no Brasil. Eu sei que a Fender Sulphur Cross, se eu não me engano é o nome, Fender Cruzeiro do Sul, eu acho que é esse o nome, que são as Fenders fabricadas no Brasil pela Giannini, made in Brasil. Existe Fender made in Brasil, pessoal. Eu já vi uma. Bom, na época que a Giannini era autorizada a fazer a Fender, ela havia feito guitarras com corpo de cedro e madeira de marfim no braço de marfim e corpo de cedro. E acabei falando, faz de cedro aí. Eu falei, vou fazer de marupá, que eu acho que vai ficar melhor pra pintura que você quer. Eu queria uma pintura igual a essa, né? Uma Sunburst Two Tone, que é a mesma da guitarra do Rory Gallagher. E era por causa disso e por causa dessa sensação de nostalgia que eu tava com essa guitarra aqui. Eu falei, faz Sunburst. Quero Sunburst, então eu vou fazer de monopá que fica melhor. O Sunburst no cedro não fica tão bacana. Eu falei, beleza. Aí quando eu cheguei lá, ele tinha feito de cedro a guitarra, que era a minha vontade inicial. Ele acabou conseguindo colocar um two-tone Sunburst, um Sunburst de 2 tons na guitarra de cedro. Eu agradeço muito por isso. E também agradeço pelo braço de maple, que eu havia pedido de rosewood, mas ele acabou fazendo de maple e hoje é uma guitarra que eu adoro e ela tá perfeita assim, eu não vou mudar o braço dela. Eu tava falando, acabei descobrindo quando ele me deu essa guitarra para testar pela primeira vez, que era o cheiro da madeira que eu tinha sentido nessa guitarra. Então essa guitarra aqui também é de cedro, apesar de ter algumas que foram fabricadas em mogno. Essa é de cedro porque eu me lembro do cheiro. Hoje ela já não tem o mesmo cheiro forte de cedro que aquela outra tem ali. Talvez porque meu olfato já não é mais o mesmo depois de alguns anos fumando cigarro, papel, cigarro de palha. Eu devo ter perdido um pouco do meu olfato. Mas aquela ali é bem característico o cheiro, eu senti aquele cheiro e lembrei do dia que eu abri o case dessa guitarra aqui. Uma guitarra que tem um papel fundamental na minha vida. Foi o primeiro instrumento, a primeira guitarra que eu peguei na minha mão. Eu me lembro fingindo que eu estava tocando lá, não sabia tocar porcaria nenhuma com essa guitarra. Então vamos falar um pouquinho dela. Essa aqui é uma Giannini Supersonic. Ela tem 3 captadores single, que são aqui, fabricados no Brasil pelo seu Virgínio. Me desculpa aí, é um famoso luthier. Eu coloco na edição aí o nome dele. Eu sei que é um famoso luthier aí no Brasil, muito inventivo, que conseguiu soluções, aquele tipo jeitinho brasileiro, que eu particularmente odeio,
mas que se na época não tivesse, nós não teríamos instrumentos. Então, muito obrigado, seu Quintilo, Virgílio, eu coloco na edição aí depois, perdão. Que foi um cara muito inovador, que conseguiu fazer soluções brasileiras com instrumentos que que a gente não tinha como ter aqui, né? Então, eu sei que são captadores enrolados por esse senhor aí, feitos na Giannini. A ponte é a famosa, o trêmulo sincronizado da Fender, né? Invenção da Fender. Esse aqui tá com 5 molas, até porque o trêmulo dela acabou quebrando lá dentro. Algum doido quebrou ele lá dentro e eu não consegui tirar, mesmo abrindo a ponte, tirando os carrinhos da ponte, lixando tudo lá. Eu não consegui tirar nada de lá de dentro, e como eu não queria estragar o instrumento, eu acabei só serrando a ponta dele aqui, para não machucar a mão de ninguém que for tocar, e deixei ele dentro do bloco de sustain, até porque acredito que ninguém vai querer usar o trêmulo dessa guitarra, vai usar mais como time, sei lá, eu acho que talvez alguém queira usar o trêmulo. É bem característico usar o trêmulo nesses instrumentos. Então é uma característica que não é da Fender Jaguar, né? Que é o Jazzmaster. Agora eu não lembro em qual que ela foi baseada. Se era Jaguar ou se era Jazzmaster. Mustang, sei lá, coloco na edição depois. Eu sei que ela foi baseada numa guitarra, naquela famosa guitarra Rockabilly, né? Quem assistiu o filme Os Wonders, o sonho não acabou, vai saber do que eu tô falando. E ela tem realmente aquele timbre surf rock, que era uma coisa que me atraía muito na época. Nem tanto na época, mas depois um pouco. Na época a gente só achava que era uma guitarra velha, né? A gente não imaginava, não sabia da riqueza que tem nessa guitarra, né? O corpo de cedro brasileiro, de uma época que provavelmente os exemplares eram muito bons, eram escolhidos os melhores exemplares. Hoje não, hoje existe um reaproveitamento de madeiras mais ruins aí. Mais ruins? Puxa vida, português, horrível. Madeiras piores aí. Então, eram usadas boas madeiras. O braço, eu não sei do que é. Algum especialista aí me diga. Não me parece ser cedro. Ou talvez seja. Mogno não é, porque não tem granulação. Mas a escala eu sei que é de jacarandá brasileiro, Rosewood, Brazilian Rosewood. A melhor madeira em termos sonoros do mundo até hoje, que a gente não pode usar porque está proibido de corte. O jacarandá está em perigo de extinção no Brasil. Com razão, o Ibama. Foi Ibama? Não, Ibama de bicho. Nossa, eu saí da polícia ambiental, esqueci todas essas coisas. Graças a Deus. O órgão fiscalizador aí das madeiras proibiu o corte do jacarandá e algumas outras madeiras. Entra o mogno também, o mogno brasileiro, que também é um dos melhores do mundo. Foram todas proibidas de corte por perigo de extinção. Então o acesso a essas madeiras é dificílimo, né? E naquela época era fácil. O jacarandá brasileiro, provavelmente o jacarandá da Bahia, que era o que eles usavam nas guitarras da Giannini na época. Então, em termos de madeira, essa guitarra é riquíssima, né? Em termos de história, em termos de madeiras. É um instrumento vintage, Ele tem uma tocabilidade diferente. Se você está acostumado com uma Super Strat da Ibanez, ou mesmo da Fender, dos modelos aí, da Charvel e similares, você não vai gostar de tocar uma guitarra dessa, né? Porque ela tem o braço mais grosso, inclusive ela tem o braço mais grosso porque ela não tem tensor. Foi uma coisa que eu acabei descobrindo semana passada, durante a manutenção dela, que ela não tem tensor. É uma coisa maluca. Então ela foi feita com um braço bem grosso, um seco de braço, no padrão vintage Gibson, acho que aquelas Gibson taco de beisebol, ou mesmo talvez das Fender da época. Eu não conheço uma Fender vintage, então eu não posso dizer. Mas ela é um seco de braço, firme. Ouvi falar na internet, assistindo alguns vídeos sobre essa guitarra, que ela existe um reforço de alguma coisa aqui dentro do braço para ela evitar o empenamento. Porém, você não consegue um ajuste de sintonia fina de
de angulação do braço para conseguir uma ação mais baixa de cordas. Tudo que você consegue é pela ponte. E a ponte ainda, eu troquei os carrinhos dela. Eu coloquei os carrinhos de uma outra guitarra que eu tinha aqui, que era a avó daquela ali, que doadora de peças daquela ali. Eu coloquei os carrinhos dela aqui, mas eu tenho os carrinhos originais. Deixa eu acabar falando do motivo que eu mantive os carrinhos originais. Eu dei um trato nessa guitarra porque ela estava bem judiada. Ela pode ver que ela está muito bem conservada pelos padrões de um instrumento da cidade, né? Lógico, o escudo está amarelado. Ela tem alguns arranhadinhos aí, ó. Um negócio que eu fiz aqui, algum maluco fez um furo maldito aqui e fez uma besteira. Não fui eu, viu, Roberto? Eu consertei. Essa guitarra passou por muitas mãos aí durante os nossos anos de aprendizado. Ela tá com alguns ralados, mas pela idade dela, ela tá super bem conservada, né? Olha só. Dificilmente uma guitarra dessa idade estaria tão bem conservada. As taxas originais funcionando e bem, apesar da idade. Janine que tem história. Eu encordoei ela com cordas de Janine, de certa forma vintage, porque era um encordamento antigo que estava guardado lá na famosa loja Primo Piga aqui de Santa Cruz. Um abraço para Primo Piga. Encontrei um encordamento antigo da Janine lá, a gente comprou, meu amigo comprou, eu coloquei para ele. E tá aí, pessoal. Essa guitarra tem história. Muitos colegas meus aí vão gostar de rever ela, relembrar ela. Tá aqui, pessoal. Tá funcionando. 2 captadores, mas tá. Um dos captadores eu acho que vai ter que ser rebobinado. Vai ter que ser feito um recondicionamento de um dos captadores, não sei qual. Porque eu ainda não, até hoje eu não entendi qual o funcionamento desses. Eu sei que cada um deles liga um captador. Agora, qual deles liga qual, meu amigo? Não me pergunte. Os especialistas aí que digam. Bom, eu fiz esse vídeo mais para falar um pouco desse instrumento histórico, para contar um pouco do começo da minha vida musical e para fazer uma homenagem aí ao meu amigo Roberto e ao seu pai, seu avô, que deixaram a gente usar e abusar dessa guitarra. Ela foi a primeira guitarra de muitas pessoas aqui na minha cidade, muitos guitarristas, até acho que inclusive caras que seguiram o profissionalismo aí na música, começaram com essa guitarrinha aqui, né? Inclusive foi o meu primeiro instrumento. Eu me lembro que eu toquei a música Show Me The Way do Peter Frampton com ela na apresentação na escola de música Musicalizando. O professor Paulinho, um abraço pro Paulinho. Momento nostalgia, redneck. Redneck nostalgia. Bom, essa guitarra então, por que eu tô fazendo esse vídeo também? Tô fazendo esse vídeo porque como eu vou colocar ele no YouTube, a gente vai ter um alcance, talvez, em tese grande, de pessoas assistindo e compartilhando. Por favor, façam isso, ajudem o canal Redneck Chef. Pode ser que chegue num colecionador e ele tenha interesse. Eu não sei se meu amigo quer vender essa guitarra, eu não sei se a família dele vai querer se desfazer do instrumento, porém ele está aqui, ele está funcionando, Quando o meu aluno Nick vier aí, eu vou pedir para ele tocar um pouquinho para vocês e vou gravar e vou colocar um videozinho para vocês verem o time. Eu não vou tocar porque primeiro eu sou canhoto e eu não vou tocar ela muito bem, até porque o braço tá um pouco grosso para mim, eu tô com a mão meio fora de forma. Mas quando o Nick estiver aí, ele tá com a mão em dia, eu vou pedir para ele fazer um som pra gente ouvir. Vai ser a guitarrinha, que é de destro, então eu vou pedir para um destro tocar. Bom, como eu estava falando, algum colecionador tiver interesse em adquirir essa guitarra ou coletar ela para algum tipo de museu, não sei. Pode ser que alguém tenha interesse. Eu tenho o case original dela aqui. A única coisa que a gente não conseguiu encontrar foi a capinha protetora a capinha protetora do trêmulo que tinha. Eu lembro dessa capinha, também não fui eu que perdi, Roberto. Eu lembro que quando o case saiu de casa estava lá,
A única coisa que eu fiz nessa guitarra foi um furo que eu fiz aqui. Quando eu usei ela, eu sou canhoto, né? Então eu inverti as cordas e usei como o Jimi Hendrix usa. Então, se eu fosse colocar no pino de correia aqui, ficaria meio esquisito pra mim, então eu acabei furando aqui. Mas eu tampei o furo, está perfeitamente tampado aqui quando eu fiz essa manutenção. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que algumas pessoas aí, meus amigos principalmente, que estão acompanhando o canal Next Chess, se lembrem dessa guitarra aqui que foi muito querida pela gente. E muito obrigado aí ao meu amigo Roberto por ter emprestado pra gente por tanto tempo. Ficou na minha casa um ano, ficou na casa de outro colega mais um. Nossa, ela rodou pela cidade essa guitarra. Gente que eu até talvez nem saiba que acabou usando ela, vai ver esse vídeo aí e vai lembrar. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dica para os guitarristas. Se você tem um bom primeiro instrumento, guarde o seu primeiro instrumento. Não venda, não enfie na bunda que nem enviei o meu. Vendi por R$150 e me arrependo. A minha guitarra Jennifer, gostaria de ver minha guitarra Jennifer, não sei quem tá. E uma guitarra Slammer que eu tinha, que era a segunda linha da Hamer, que eu gostava e não devia ter vendido. Hoje eu tenho meu filho é destro. Poderia ter guardado para ele começar a vida musical dele. Era um bom instrumento. Tá? Então fica a dica aí para vocês jovens que estão começando. Não venda sua guitarra preço de banana. Tá? Pendura na parede. Ocupa pouquíssimo espaço. Faz uma graça aí. Fica bonito pra caramba. Vou colocar outro aqui futuramente. Vou colocar mais um porta-guitarra. Ficaria até bonita as duas ali. Porque... eu acabei não falando daquela ali. Eu falo no vídeo dela. Eu vou fazer um vídeo sobre ela e eu falo porque que ela é daquele jeito. Falei um pouco, meio por alto. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero não assustar ninguém sem a minha barba. E fala isso, eu fiquei bonito. Pelo menos ajude a moral do vídeo. Tá triste sem a barba. Muito triste, realmente. Muito triste. Bom, vamos lá. Então, até a próxima. Se você gostou do vídeo, compartilha. O vídeo ficou gigantesco. Espero que vocês tenham gostado aí de ver o Teacher um pouquinho mais. Até a próxima e exato.